prestígio junto à comunidade negra. O que o senhor faria? Olha, nesse caso específico, eu tomei conhecimento pela imprensa, mas eu acredito que os movimentos sociais de Minas Gerais devem adotar providências, porque ele, quer sim, quer não, é um profissional de direito que está cuidando de uma das causas com mais publicidades do país no momento, e acaba sendo um mau exemplo, tanto para o direito quanto para uma conduta num país de diversidade. Doutor Natalino, o senhor não vê com essa gravidade toda pelo que eu pressenti? Não, é a questão do Écio Quaresma, eu acho que não vi na gravação assim, algo que pudesse incriminá-lo de pronto. Concordo com o doutor Zé Geraldo, acho que cabe uma investigação em relação ao caso, mas não vi na gravação nada que o incriminasse de pronto. Mas a investigação é cabível pela declaração que ele próprio fez. Agora, vale lembrar que no primeiro bloco foi tratado sobre o caso da Maria da Penha. E isso é um caso típico de violência contra a mulher, né? Com resquícios macabros, né? Então, é bom que a gente alerte as mulheres que violência doméstica, violência contra a mulher, não acontece só nas famílias mais pobres, não. Eu mesmo estou defendendo agora 2 mulheres, uma esposa de um oficial das Forças Armadas e outra esposa de um médico muito conceituado na nossa região. Então, de reiteradas posições de violência, né? A revista Caras dessa semana, está aqui em minhas mãos, traz uma matéria sobre a violência doméstica. Você vê que a revista Cara é uma revista lida pelas classes mais altas, né? E diz assim, violência contra a mulher começa com constrangimento psicológico. Então isso acontece nas famílias mais pobres e acontece nas famílias de maior poder aquisitivo também. Então, esse caso da Elisa Samúdio é um caso típico de violência contra a mulher, né? O caso da Mércia Nakajima, uma colega nossa, advogada lá de São Paulo, que está sendo... foi vítima de um homicídio e o principal acusado é também um advogado, que é o Misael, que era namorado dela, e a lei ampara esse tipo de relacionamento para a inclusão na proteção de violência contra a mulher. Então nós temos aí 2 casos hoje na mídia de muita repercussão nacional. Só para vocês terem uma ideia, por dia são 73 agressões e 12 homicídios contra mulheres no Brasil. 40% desses homicídios e dessas agressões são causadas pelo marido, ou seja, por aquele que está do lado ali. Então, um alerta aí às mulheres, o primeiro sintoma da violência contra a mulher é o constrangimento psicológico. É o marido que te proíbe de sair de casa com determinada roupa, é o marido que te proíbe de falar com a amiga, é o marido que te proíbe de ir no salão de beleza, é o marido que te proíbe a fazer isso, a fazer aquilo. Esse é o início da violência. Esse é o primeiro sintoma de um homem violento. É isso, doutora Tereza? É isso mesmo, está perfeito, doutor Natalino, perfeito. Eu só até queria até ir mais além do que isso. Esse caso do Bruno, justamente ela foi vítima dessa violência, talvez por um descuido do judiciário. Porque na lei diz o seguinte, no artigo 5º, 3, diz o seguinte, ó, em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. E aí se julgou a Luísa Samúdio, até porque seria prostituta, faria filme pornô. Não, a sociedade julgou a vítima antes de julgar o agressor. Quer dizer, se ele é culpado ou não, isso a gente vai discutir, como bem diz o doutor Mansur. Se tivesse providenciado, a justiça, se tivesse providenciado... A medida protetiva para ela... Não haveria o crime. Não teria o crime. Estaria viva, e muito viva. Doutor Isabel, doutor Eduardo, deixa só a doutora Isabel dar uma opinião dela, porque o Prudente é uma pessoa calma.
Mas a questão, ele é uma pessoa calma, mas a gente está falando de outras coisas que é mais importante. Não é só o assédio emocional também é muito importante. A mulher tem que tomar cuidado com relação às colocações, às censuras, às vezes as frases mal colocadas, tentar impedir o ir e vir da esposa, censura de roupa. Tudo isso são motivos muito sérios que geram um comportamento violento posterior. Sim, mas se o cidadão proibir a mulher de usar uma roupa curta, por exemplo, isso já não é causa suficiente para que você... Ou já A lei protege a violência psicológica. O artigo 7º, inciso 2º da lei, protege a mulher contra a violência psicológica. Né? Uma coisa é o marido aconselhar a mulher, o companheiro aconselhar a mulher a não usar determinado tipo de roupa, a não fazer determinado comportamento. Uma coisa é ele aconselhar. Outra coisa é ele reiteradamente, na frente de outras pessoas, ou mesmo veladamente dentro de casa, usar da sua condição de mais forte para poder constrangê-la psicologicamente. Afinal, nós somos mais fortes? Nós somos mais fortes no sentido físico. Isso é comprovação científica, né? Agora, foi bom você tocar nesse assunto. Dá para você olhar aqui para o meu lado e dizer se eu sou mais forte? Muito mais forte. Foi bom tocar nesse assunto, Mansur, porque a lei, ela trata da violência doméstica contra a mulher, né? Mas ela, quando alterou o Código Penal no artigo 129, ela não fez distinção de mulher e homem. Então, a agressão feita ao homem também tem o mesmo peso da agressão do homem contra a mulher, né? Então é bom que se diga também que, apesar da lei tratar de violência contra a mulher, quando essa mesma lei alterou o Código Penal no artigo 129, se eu não me engano, parágrafo 5º, ela não fez distinção entre homem e mulher. Ela tratou todos iguais, ou seja, tanto o homem que agride a mulher, quanto a mulher que agride o homem. Você quer dizer que o homem pode usar a Lei Maria da Penha em sua própria Ele não pode usar a Lei Maria da Penha. É relação de gênero. É relação de gênero. Lá não. No Código Penal, o Código Penal, ele só trata da agressão, da lesão corporal. Né? A Lei Maria da Penha é até chamada de Lei Caolha por alguns juristas, porque ela só vê o lado da mulher. Mas eu acho que está certo. Relação foi criada para isso especificamente. Foi criada para as relações de gênero, gênero feminino e masculino. Então, Eduardo, o senhor quer falar alguma coisa? Só para ficar claro, aqui não se defendeu em hipótese alguma a aplicação da lei aos homens. A gente só quis deixar claro que quando alterou o artigo 129 do Código Penal, igualou homens e mulheres apenas para efeitos de lesão corporal. Aliás, eu acho que o doutor Paulo discorda disso. Ele pensa que essa lei poderia também servir ao homem. A Lei Maria da Penha é uma legislação... Eu digo que não pode. Eu faria a seguinte colocação. A Lei Maria da Penha é uma legislação de direitos humanos em matéria de gênero. Todavia, é uma lei que leva um avanço cultural tão grande que se ocorrer também e não é impossível que um homem venha sofrer maus tratos, valendo-se da legislação geral, não da legislação específica, o Poder Judiciário e os órgãos públicos de tutela de direitos humanos devem socorrer o homem também, porque ela é uma lei, antes de tudo, de avanço civilizatório. Eu certamente, por exemplo, Zé Geraldo, precisaria de socorro. Não. Eu tenho que ter uma lei de socorro. Eu imagino você com a doutora Cristiane numa luta de sumô, ela te derrubaria longe da quadra lá. É verdade. Muito a propósito, vocês estão vendo aqui hoje um fato interessante para mostrar como a mulher deve ser tratada. O respeito à mulher, porque nós todos somos dependentes de uma mulher. No mínimo, da nossa mãe. Sem ela, nós não estaríamos no mundo. Então, a mulher é efetivamente um ser especial. A tal ponto que, se você conseguir tratá-las com respeito, com dignidade, sem violência, você tem uma mulher para sempre. Vocês estão vendo aqui o meu exemplo, está aqui. Doutora Tereza, todos conhecem, uma brilhante advogada, foi minha mulher, e a doutora Cristiane, outra brilhante advogada, hoje é minha mulher. Isso é o sinal exato de que existiu na relação respeito, dignidade, equilíbrio e, acima de tudo, civilidade. Então, olha que coisa bonita, que coisa boa.
poder contar